E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você. Para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Pessoal, nessas aulas nós vamos estudar as unidades de medidas, tá? Muitas vezes os exercícios ele pode te dar uma medida e pedir a resposta com te dar o exercício com uma unidade e te dar a resposta com outra unidade. Então é importante nós sabermos fazer a conversão dessas unidades, tá legal? É importantíssimo. Cai em concurso direto, tá bom? Direto, cai em concurso. Às vezes você faz o exercício, faz tudo certinho, tudo beleza, e a resposta não está batendo. Não está batendo porque de repente você não fez a conversão de unidades, tá beleza? Nessa aula nós vamos ver quais são as unidades do sistema internacional, tá legal? Nós vamos falar sobre o tempo. O tempo não está nessa tabela do sistema internacional, mas nós vamos aprender também a fazer a conversão de minuto para segundo, de minuto para hora, hora para dia, etc. Vamos aprender também fazer conversão de comprimento, de área, tá beleza? Vem comigo então, vamos lá. Então, pessoal, tá aí, ó. Essa é a tabela do sistema internacional, ok? As unidades base que nós vamos usar são essas aqui, ó, dessa coluna central. A partir dela, a gente vai fazer as devidas transformações. Como já foi comentado, às vezes algum exercício dá a unidade em litro, mas quer resposta em mililitro, ou durante o próprio exercício o enunciado muda de unidades e você precisa escolher uma unidade que você queira passar para trabalhar com uma só unidade, tá legal? Então no decorrer das aulas a gente vai fazer exercícios, vou fazer exemplos, vou mostrar a vocês como fazer essas conversões, tá beleza? Vem comigo, vamos lá. Pessoal, uma unidade muito utilizada na matemática, na física principalmente, vários exercícios de concursos, em relação ao tempo. Não estava na nossa tabela, mas a gente vai contemplar também nos nossos exercícios aqui, ó. Por exemplo, 1 minuto a gente sabe que é 60 segundos. E 60 minutos, a abreviação é descrita dessa forma, equivale a 1 hora. Abreviação H, abreviação de segundos é S. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. E 24 horas equivale a um dia. Ok? Bom, vamos pegar um exemplo logo aqui para a gente fazer. Então lembrando aqui, ó, 1 minuto vale 60 segundos. 60 minutos equivale a 1 hora. 1 hora equivale a 3.600 segundos. E 24 horas equivale a um dia. Tá ok? Vamos lá. Ele pediu o seguinte no primeiro exemplo aqui, ó. Transforma 300 minutos para segundos. Ele quer que pega minutos para segundos. Olha só, mas eu sei que a gente vai usar muito regra de 3 aqui, tá, galera? Quem não tá aí habituado com regra de 3, vamos se ligar aí, que tem aulas aí só falando sobre regra de 3, tá ok? É muito simples, as nossas regras de 3 aqui são regras de 3 diretas. Por exemplo, qual a unidade que eu tenho aqui, ó? Minuto e segundo. Vou colocar assim, ó. Ele falou que no exercício ele pediu para pegar esse 300 minutos e transformar para segundo. Eu vou chamar de x. Olha só, mas aqui em cima na nossa referência, ele falou que um minuto equivale a 60 segundos. Vamos multiplicar em x assim? Então, x vezes 1 vai dar x,
Aqui, ó, vou continuar o exercício aqui, ó. 1 vezes x vai dar x igual a 60 vezes 300. Ora, 6 vezes 3, vamos aprender a fazer conta rápida assim, pessoal? Ó, 6 vezes 3 dá 18. Só que eu tenho 1, 2, 3 zeros aqui, então vou colocar aqui, ó, 3 zeros. Só que o meu x que ele está pedindo é o quê? Segundos, então, segundos, tá aí, ó. Então, 300 minutos equivale a 18.000 segundos. Beleza? Vamos mais? Ó, 5 dias para minutos. Eu não tenho uma conversão direta passando para minutos. A gente vai ter que fazer passo a passo. Vamos fazer o seguinte: 24 horas equivale a um dia. Ó, 24 horas. Vamos colocar aqui, ó, dias. Quais são as unidades? Dias que eu tenho e minutos. Essas são as grandezas. Ok? É o que ele está pedindo. Mas olha só, primeiro vamos fazer 24 horas com dias, porque foi o que ele deu. Eu ainda não tenho dias direto para minutos. Então vamos por parte. Bom, 24 horas. Então vamos acertar aqui, ó. Dias e horas. Essas são as grandezas. Um dia equivale a 24 horas. 5 dias equivale a quantas horas? Vou chamar de x. Vocês vão entender por que eu vou fazer isso aqui. Bom, multiplicando em cruz, né? 1 vezes x dá x. Vou fazer a continha aqui do lado, ó. Vai dar x igual a 24 vezes 5. 24 vezes 5 dá 120, pessoal. 120 o quê? O x é o quê? Horas. Mas não foi isso que o exercício pediu. Ele pediu para a gente passar 5 dias em minutos. Mas eu sei que 5 dias equivale a 120 horas. Vou usar novamente a regra de 3. Vou colocar aqui, ó, horas e minutos. 120 horas, uma hora, vamos colocar aqui, ó, uma hora equivale a 60 minutos. 120 horas vai equivaler a quantos minutos? X. Porque não é o que ele está pedindo em minutos? Multiplicando em cruz aqui, ó. Multiplicando em cruz. Como que vai ficar? Deixa eu desembolar esse exercício, está muito embolado aqui, ó. Vamos lá, de novo, ó. Eu sei que eu vou precisar das seguintes grandezas: horas e minutos. Eu sei que uma hora equivale a 60 minutos. Então 120 horas não é a mesma coisa que 5 dias que o exercício pediu aqui? Então 120 horas equivale a quantos minutos? Vou chamar de x. Multiplicando em cruz, 1 vezes x, x igual. Pessoal, 12 vezes 6 dá 72. Só que eu tenho 2 zeros aqui. Ora, isso aqui é 7.200 o quê? O x está em qual coluna aqui? Dos minutos. Minutos. Isso sim é o que o exercício está querendo. Ou seja, pessoal, 5 dias equivale a 7.200 minutos. Tem que estar com isso aqui, ó, na cabeça, tá, pessoal? Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. 1 minuto equivale a 60 segundos. Você vai andando, ó, 60 minutos equivale a 1 hora. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Na verdade, ele pegou os 60 minutos, 60 do minutos e multiplicou por 60 do segundo. 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. E 24 horas a gente sabe que vale um dia. Tranquilidade? Bola para frente? Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Medidas de comprimento. Existem várias medidas de comprimento, como por exemplo, a jarda, a polegada, o pé. São unidades muito usadas na Europa. Nosso sistema de unidade padrão, o comprimento é o metro. Então a gente vai trabalhar com o metro aqui nessa aula. Tá legal? Bom,
Algumas pessoas ensinam medidas de unidades multiplicando por 10, dividindo por 10, fazendo essas multiplicação por 100, por 1000. Eu acho assim muito confuso. Eu vou ensinar uma forma a vocês de andar com a vírgula. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Andar com a vírgula. Você vai andar mesmo com a vírgula. Você vai aprender a como andar, caminhar com a vírgula. Dentro do número, claro, né? Como assim andar com a vírgula? Por exemplo, eu tenho o número 2. O número 2, pessoal, ele pode ser escrito dessa forma. Ok? Se eu quiser aumentar uma casa decimal aqui, ó, essa vírgula vai vir para cá. E esse número vai se transformar em quê? Não é mais 2, ó. Se eu coloquei a vírgula aqui, o número agora é 20. Né? O número agora é 20. A gente não costuma escrever 20 dessa forma. A não ser que você esteja falando em valores, né? 20 reais, por exemplo. A gente coloca assim, ó. Mas o número 20, você não coloca isso aqui, ó. Você não faz isso. Você simplesmente fala 20, né? Bom, as unidades de medidas, por exemplo, 7,5 ou 7 metros. Aí a gente costuma colocar assim, ó. 8 metros. A gente costuma colocar vírgula. Tá ok? 8 metros. 10 quilômetros. A gente costuma colocar assim, ó. Mas se fizer isso aqui, tá errado? 10 quilômetros está errado? Não está errado. Tá bom? Bom, para que eu falei isso aqui? Para vocês perceberem que o número existe vírgula. Existem casas decimais dele. Antes de falar disso, dessas casas decimais, quais são as unidades que a gente tem no metro? Bom, à sua direita a gente tem o decímetro, que é o DM, o centímetro, que é o CM, o milímetro, que é MM. À sua esquerda você tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Os menos usados são esses aqui, ó. São esses dois aqui, ó. São os menos usados. Os outros são bastante usados. Tá bom? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, turma. Por exemplo, eu tenho 1 metro. 1 metro. Se eu quiser fazer alguma transformação desse 1 metro para qualquer unidade para a sua direita, você vai andar com essa casa, com essa vírgula para a direita. Ok? Você vai andar com essa vírgula para a direita. Por exemplo, 1 metro equivale a quantos decímetros? Bom, de metro para decímetro, eu vou andar uma casa. Se eu vou andar uma casa, pessoal, eu vou andar uma vírgula. Eu vou andar com a vírgula, aliás, uma casa. Ou seja, 1 metro equivale a 10 decímetros. Agora, se eu quiser do metro e para centímetro, bom, continuo tendo 1 metro. Continuo tendo 1 metro. Tá aqui, ó. 1 metro. Vou tirar até esse zero aqui, ó. Pra vocês não se embolarem. Mas eu quero que vocês entendam que existe uma vírgula aqui, ó. Existe uma vírgula aqui. Do metro para o centímetro, eu já vou andar 2 casas. Então, ó, tem uma vírgula aqui, ó. Eu vou andar 2 casas. Então, 1, 2 casas. Então, na verdade, eu vou acrescentar 2 zeros aqui, ó. Então, 1 metro equivale ao quê? A 100 centímetros. Observe que eu estou andando com a vírgula, eu estou caminhando com a vírgula, ok? Novamente, 1 metro, eu quero passar esse 1 metro para milímetro. Para milímetro, eu tenho 1, 2, 3 casas. Bom, a vírgula está aqui, não está? A vírgula está aqui, ó. Então, eu vou andar 3 casas. Eu vou andar 1, 2, 3. Nesses espaços aqui, eu vou acrescentar 0, ó. Ou seja, 1 metro equivale a 1000 milímetros. 1 metro equivale a 1000 milímetros. Ok, pessoal? Eu fui no sentido de metro para milímetro. Agora eu vou do metro para o decâmetro. Vamos apagar aqui para não embolar. 1 metro para o decâmetro. Olha só, a vírgula está aqui, certo? Eu tenho aqui, ó, 1,0. Para o decâmetro, eu vou voltar quantas casas? De metro para centímetro
decímetro, centímetro, milímetro, eu andei com a casa para a direita, com a vírgula para a direita. Agora eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, 1 metro para decâmetro, eu vou andar quantas casas? Uma casa. Para a esquerda. Então, aqui, ó. Pessoal, se eu tenho uma vírgula aqui, é porque eu tenho 0,1. Ok? Vou fazer a mesma coisa para o hectômetro. Tá aqui, ó, meu 1 metro. Para o hectômetro eu vou andar mais uma casa. Então, do metro para hectômetro eu tenho duas casas. Então, eu vou andar 2 casas para a esquerda com a vírgula, ó. 1, 2. Tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula, tem um 0 aqui. Se eu tenho uma vírgula aqui, é porque eu tenho um 0 aqui, né, pessoal? 0,10 ou simplesmente 0,01. Para o quilômetro, vamos lá, para o quilômetro. Tenho 1 metro. 1 metro equivale a quantos quilômetros? Bom, eu vou andar mais uma casa aqui, ó, para a esquerda. Então, do metro para o quilômetro eu andei 1, 2, 3 casas. Então, a partir dessa vírgula eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, tem uma vírgula aqui, ó. Se eu tenho uma vírgula aqui, eu tenho um 0 aqui. E vou acrescentar zeros aqui, ó. Então, falar 1 metro é falar 0,00001 ou 0010, tanto faz. Tá entendido, pessoal? Deu para entender a ideia? Deu para entender a ideia? Bom, e se eu quiser transformar milímetro para metro? Eu tenho 1000 milímetros aqui, ó, 1000 milímetros. A vírgula tá aqui, não tá? Milímetro para metros, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Mesma coisa aqui, ó. Vou andar, voltar 3 casas. Se eu for voltar 3 casas, eu vou voltar para a esquerda, né? No sentido esquerda. Então eu vou andar com a vírgula 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então 1000 milímetros é 1,0 ou simplesmente 1 metro. Tá ok, pessoal? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem? Olha só, 500... Isso aqui não é ml não, é 500 milímetros. Aqui, ó, 500 milímetros para metros. Vamos lá. Eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você vai ter que fazer isso mesmo, tá, pessoal? Aí o que você vai fazer? Não é 500 milímetros? Então você vai pegar esse 500, aqui ó, 500 milímetros. Você vai colocar ele lá na casa do milímetro, ó, 500 milímetros. Milímetros para metros, não é o que ele quer fazer aqui, transformar para metro. Eu vou andar quantas casas? 1, ó, 2, 3 casas. Lembrando que o 0 está aqui, não tá? A vírgula está aqui. Se eu andar 3 casas, como é que eu vou andar? 1, 2, 3. Se eu tenho uma vírgula aqui, é porque eu tenho um 0 aqui, né? Ou seja, 0,5. Falar 500 milímetros, pessoal, é falar 0,5 quê? Metros. Olha esse daqui, ó. 0,067 metros para centímetros. Então, vou colocar aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetros. Ora, eu tenho 0, aqui ó, ele me deu em metro, 0,067. Para centímetro eu vou andar quantas casas? 1, 2. Andando com as casas, ó, com a vírgula, vamos lá, a vírgula está aqui, 1, 2. Ou seja, 6,7. Falar 0,067 metros é falar 6,7 centímetros. Beleza, galera? Tranquilo? Vem comigo que a gente vai ter mais exercícios usando esses conhecimentos aí. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá, vem comigo. Então, galera, na área vai acontecer o seguinte, ó.
a nossa unidade de medida para a área é 1 metro quadrado, ok? Como nas outras unidades a gente fez, aqui também a gente vai andar com as casas, vai andar com a vírgula conforme as casas da unidade. Ó, de metro para decímetro, eu tenho uma casa, decímetro quadrado, né? De decímetro quadrado para centímetro quadrado tem mais outra casa, e de centímetro quadrado para milímetro quadrado eu tenho outra casa. Então, de metro quadrado para decímetro quadrado uma casa, para centímetros quadrados duas casas e para milímetro quadrado três casas. Indo nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 5 metros quadrados. 5 metros quadrados equivale a quantos decímetros quadrados? Aqui eu tenho uma observação para fazer. Você vai pegar a quantidade de casas que você andar com a vírgula e multiplicar por 2. Por exemplo, eu quero 5 metros quadrados equivale a quantos decímetros quadrados? Bom, de metros para decímetro eu tenho uma casa. 1 vezes 2, 2. Então eu vou dar duas casas, ó. Uma, a partir da vírgula, sempre a partir da vírgula. Uma, duas. Então falar 5 metros quadrados equivale a falar 500 decímetros quadrados. E centímetros quadrados? Vamos lá. Se eu tenho 5 metros quadrados, em decímetros quadrados isso vale quanto? Então vamos lá, ó. Tenho 5 aqui. Bom, de metro quadrado para decímetro quadrado eu tenho duas casas. Vezes 2, 4. Lembrando que a vírgula está aqui, ó. Então a partir da vírgula eu vou andar 4 vírgulas, andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Você vai acrescentar 4 zeros aqui, ó. Então, falar 5 metros quadrados equivale a falar 50 mil, ó, 50 mil decímetros quadrados. Sem fazer muita conta, pessoal. 5 metros quadrados equivale a quantos milímetros quadrados? Bom, de metro quadrado para milímetro quadrado eu tenho 3 casas. Vezes 2, 6. Então eu vou acrescentar 6 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 5 milhões. Falar 5 metros quadrados equivale a falar 5 milhões de milímetros quadrados. Bom, eu fiz da esquerda para a direita. E se eu andar agora para a esquerda? Como é que funciona esse cálculo? Vamos lá. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. 5 metros quadrados equivale a quantos decâmetros quadrados? Bom, de metro para decâmetro eu tenho uma casa. De decâmetro para hectômetro quadrado tem mais outra casa. De hectômetro quadrado para quilômetro quadrado, mais outra casa. Então de metro quadrado para decâmetro quadrado eu tenho uma casa. Para hectômetro quadrado eu tenho duas casas. E para quilômetro quadrado eu tenho duas casas. Lembrando que eu pego o número de casas e multiplico por 2. Bom, de metro quadrado para hectômetro quadrado eu tenho uma casa, vezes 2, 2. Só que a vírgula está aqui, ó. Agora eu vou andar com a vírgula para esquerda. Então eu vou dar duas casas, ó. 1, 2. Então tem um zero aqui. Se a vírgula está aqui, então tem um zero aqui, né? Então 5 metros quadrados equivale a 0,05 decâmetros quadrados. Ok? E hectômetros quadrados? Não, vamos direto para quilômetros quadrados. Ó, tenho 5 aqui. 5. Para metros quadrados, para quilômetros quadrados, eu tenho 3 casas, vezes 2, 6. Então, vou dar 6 casas para a esquerda. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem uma vírgula. Então, vou acrescentar zeros aqui, ó. Nesses espaços aqui eu vou acrescentar o zero e 0, vírgula. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 5. Tá aí. Beleza, galera? Então vamos aprender a andar com a vírgula.
Desde ficar multiplicando por 10, por 1000, por 100, aquela coisa toda. Aprende a andar com a vírgula. Aí nesse caso você vai fazer para qualquer unidade. Qualquer unidade vale essa regrinha aqui. Tá beleza? Olha só o que o exercício falou. Ó. Vamos converter essa unidade aqui em 0,045 metros quadrados para centímetros quadrados. Bom, então vou colocar aqui, ó, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Eu tenho 0,045 metros quadrados. Para decímetro eu vou andar duas casas, vezes 2, 4. Só que eu estou andando para a direita. Então a partir da vírgula eu vou andar 4 casas a partir da vírgula. 1, 2, 3, 4. Ó. Então 0,045 metros quadrados equivale a 450 centímetros quadrados. Beleza? Olha essa daqui, ó. 1.600 metros quadrados para quilômetros quadrados. Então vou colocar aqui as unidades, ó. Tem quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados e metros quadrados. Eu tenho 1.600 metros quadrados para quilômetros. A vírgula está aqui, não tá? Bom, de metro quadrado para quilômetro quadrado eu tenho 1, 2, 3 casas. Vezes 2, 6. Então vão dar 6 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma vírgula aqui. Então se tem uma vírgula aqui, tem um zero aqui. Eu vou preencher isso aqui com zero. Então, 1.600 metros quadrados equivale a 0,0016 quilômetros quadrados. Beleza, galera? Tranquilidade? Fica comigo que vai ter mais exercício pra gente fazer. Beleza? Partiu, vambora! Bom, pessoal, a unidade que nós vamos trabalhar agora é a quilograma, mas a nossa base vai ser grama. Olha só. Indo para a direita, no sentido direito, de grama para decigrama a gente vai andar uma casa. De grama para centigrama a gente tem mais outra casa, então são 2 casas. E de grama para miligrama são 3 casas. No sentido oposto, para a esquerda, a mesma coisa. De grama para decagrama eu tenho uma casa. De grama para hectograma eu tenho 2 casas. E de grama para quilograma eu tenho 3 casas. Como é que é a conversão disso, a transformação? Vamos pegar a mesma ideia aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 100 gramas. Aliás, 1 grama. 1 grama. Ora, eu quero converter esse 1 grama para miligrama. Ora, de grama para miligrama eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, a partir da vírgula, eu vou colocar 3 casas. Eu vou andar com ela, ó, 3 vezes. 1, 2, 3. O que isso significa? Eu vou acrescentar 3, 0. Falar 1 grama é falar 1000 miligramas. Ok? Olha só. Vocês verem como é que a coisa funciona, ó. 1 quilo. Todo mundo sabe que 1 quilo vale quantos gramas? 1000 gramas, não é isso? 1 quilo vale 1000 gramas? Olha só, a vírgula está aqui. De quilogramas para gramas, eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, a partir da vírgula, eu vou andar 3 casas, ó. 1, 2, 3 casas. Então, eu vou acrescentar 3 zeros. Então, 1 quilo equivale a 1000 gramas. É só andar com as casas, turma. É só andar com a casa. Não tem erro. Beleza? Por exemplo, ó, 600 gramas
600 gramas equivale a quantos quilos? Bom, vamos lá? 600 gramas, tira isso aqui para não atrapalhar a gente. 600 gramas equivale, aqui existe uma vírgula, correto? Eu não preciso colocar, mas ela está aqui. Bom, de miligrama, eu quero miligrama para grama. De miligrama para grama, eu vou andar 1, 2, 3. Só que eu estou andando agora para a esquerda. Então eu vou dar 3 casas para a esquerda. Então vai ser 1, 2, 3. Então tá aqui, ó, 0,6. E de fato, 600 gramas vale 0,6 gramas. 0,6. 600 miligramas equivale a 0,6 gramas. Por exemplo, ó, outro exemplo aqui, ó. Tô apagando aqui, mas na dúvida volta aí, tá, pessoal? Por exemplo, ó, 500 gramas. Todo mundo sabe que 500 gramas equivale a meio quilo, não é isso? Bom, vamos transformar esses 500 gramas para quilo aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 casas. Tem uma vírgula aqui, a gente já viu. A gente não coloca, mas ela existe, ela está aqui. Então tá aqui, ó. Vou andar 3 casas para a esquerda. De grama para quilograma, eu vou andar para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Tem uma vírgula aqui, ó. 0,5 quilos. Então, 500 gramas equivale a 0,5 quilos, ou meio quilo. Vamos fazer o exercício? Vamos lá. Olha esse aqui, ó. 0,5 gramas equivale a quantos quilos? Bom, eu tenho quilo, tenho hectograma, quilo, kg quilograma, hg hectograma e decagrama. Decagrama e grama. Ele falou que o exercício me deu 0,5. Ele quer transformar isso para quilo. Bom, para quilo eu tenho que voltar 1, 2, 3 casas. A partir da vírgula eu vou voltar. 1, 2, 3 casas. Se eu parei aqui, porque eu tenho uma vírgula aqui, né, pessoal? Então 0,005. Então 0,5 gramas equivale a 0,123,0,005 quilos. Tá aí. Beleza? Esse número todo aqui, ó, 0,00098 kg para miligrama. Ó, de quilo para miligrama, pessoal, vou andar quantas casas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas, a partir da vírgula. Então, eu vou até escrever ele aqui, ó. 0,000. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4. 9, 8 quilos. Para miligrama, a gente viu que anda 6 casas no sentido para a direita, da esquerda para a direita. Então, vou andar lá, ó. 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui, ó. Então, esse número todo para miligramas equivale a 98 miligramas. Tá aí. Beleza, galera? Tranquilidade? O segredo é andar com a vírgula, a partir da vírgula. Ou para a esquerda ou para a direita. Ok? Vamos lá. Vamos fazer exercício? Vamos lá. Pessoal, olha esse exercício da Consulpan 2018. Ele fala o seguinte, ó. Um trabalhador demorou 2 horas e 35 minutos para ir de sua casa ao seu trabalho. Ele quer saber quanto tempo foi em segundos. Ora, a gente já viu que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Isso aí você tem que memorizar, galera, para não precisar fazer muita conta. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Bom, então 2 horas vai ser o dobro disso, que é 7.200 segundos. Beleza? Bom, a gente achou uma parte, as 2 horas a gente achou. Falta achar esses 35 minutos aqui. Quanto que vale 35 minutos em segundo? Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Eu sei que 1 minuto
equivale 1 minuto 60 segundos. Então 35 minutos vai valer x, né? Multiplicando em cruz, x vezes 1 vai dar x. E vou multiplicar 35 vezes 60. Olha como é que faz essa conta aqui, ó. 35 vezes 60. Multiplica assim, ó. Aqui vai ficar 0. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. 21 o quê? Aliás, 2100 segundos, né? Totalizando, então, nós temos 7.200 mais 2.100. Aqui, ó, fazendo essa conta, 0, 0, 3, 9.300. Aqui, ó, letra B. Tranquilidade, né, galera? Tranquilo, tranquilo. Mas se não souber fazer as conversões, não consegue fazer o exercício. Vamos lá, mais exercício? Bola pra frente. Olha essa questão aqui, galera, que caiu na Polícia Militar de Minas Gerais em 2012. Ele falou o seguinte: se uma vela de 36 centímetros de altura diminui a 1,8 milímetros por minuto, quanto tempo ela levará para consumir? Bom, a vela toda tem 36 centímetros e ela consome a uma velocidade, vamos dizer assim, de 1,8 milímetros por minuto. Ou seja, a cada minuto, a cada 1,8 milímetros, ela é consumida em 1 minuto. Ok? Mas a vela toda vale 36 centímetros. A gente vai ter que pegar ou esse 1,8 milímetro e passar para centímetro, ou centímetro para milímetro. Vamos colocar aqui as unidades aqui, ó. Eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu vou pegar esse 36 e passar para milímetro. De 36 para milímetro eu tenho quantas casas para andar? Uma casa. A vírgula está aqui, né? Então eu vou andar uma casa, ó, vai ficar 360. Então falar 36 centímetros equivale a falar 360 milímetros. Tá beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar as unidades aqui, ó. Vamos montar uma regra de 3 aqui, ó. Minuto e milímetro. Tanto faz, ou começa por milímetro e coloca minuto aqui, não importa, isso aí não importa a ordem. O que importa é o seguinte, ó, que em 1 minuto ele consome 1,8 milímetros. Então, em 360 milímetros, ele vai consumir em quanto tempo? É isso que o exercício está querendo. É isso que o exercício está querendo. Multiplicando assim, ó, vai ficar 1,8x. Vou fazer aqui, ó. Vai ficar 1,8x igual a 360 vezes 1. 360 vezes 1 dá 360. Então, x equivale a 360 dividido, não é isso? Dividido por 1,8. X é igual... Pessoal, 360 dividido por 1,8, aqui ó, vou fazer a conta aqui para vocês, ó, 360 dividido por 1,8. 1,8. Essa conta a gente faz da seguinte maneira, galera. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Eu tenho uma casa. Então, para tirar essa casa aqui, é só acrescentar um zero aqui, ó. Ok? Aí eu não vou precisar do 1,8. Eu vou precisar de quem? 18. 18. Ora, 36 dividido por 18 dá 2. Sobrou esses dois zeros aqui, 200. Então, x é igual a 200. 200 o quê? Minutos. Galera, 200 minutos. Eu não tenho 200 minutos aqui, ó. Tem em horas e em minutos.
Então vou fazer o seguinte, ó, 200 minutos. Para transformar em hora aqui, o que a gente faz? Divide isso aqui por 60. Bom, dá 3 aqui, ó. 3 horas, porque 3 vezes 60 é 180. 180 para 200, falta quanto? 20. Então eu tenho 3 horas e 20 minutos. Letra E. Tranquilo, pessoal? Beleza? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as unidades ainda de medidas. Vamos falar sobre capacidade, volume, vamos relacionar essas grandezas aí. Beleza? Partiu sucesso. Fui. Valeu. Tchau.